Então, gente, eu vou dar início ao nosso trabalho com o tema de fisiologia do estresse e estresse térmico. Os componentes do nosso grupo sou eu, Aniele Matias, João Victor Pereira, Larissa Souza e Laiane Oliveira. Aqui está o nosso sumário. A gente vai começar com a apresentação do artigo, a introdução, os materiais e métodos, resultados de discussões e conclusão. Então, gente, aqui está o print do artigo, que nele está devidas informações como o título do artigo, nome dos autores, ano de publicação, nome do periódicos e as demais informações. Então, gente, eu vou começar falando um pouco sobre o artigo. O artigo tem como título Preparados para o Futuro? Resposta de plantas alpinas ao estresse climático após 2 décadas em armazenamento do banco de semente. Então, esse artigo tem como autores a Fiona Jane White. Ele foi publicado no ano de 2023 pela revista Biological Conservative. Então, eu vou dar início à nossa introdução do artigo, que diz que, globalmente, quase 2 em cada espécie de plantas estão sendo ameaçadas de extinção, sendo o uso da terra e as mudanças climáticas os principais impulsionadores para mitigar os efeitos dessa diversidade vegetal. Então, armazenar e coletar sementes de plantas selvagens tem sido, sim, um bom objetivo para todo o ecossistema do mundo. As áreas dessas plantas alpinas são consideradas um ponto crítico de mudanças climáticas devido à vulnerabilidade das espécies que se adaptaram a esse ambiente frio e hostil. Então, a projeção climática futura indica que as regiões alpinas experimentarão efeitos climáticos e severidades de ondas de calor. Então, o uso de sementes armazenadas ex situ para a translocação de plantas pode ser desafiador. Por que esse desafio? Porque as sementes armazenadas podem não acompanhar as mudanças ambientais. E também pouco se sabem que as sementes antigas ainda produzem plantas adaptadas. Então, o objetivo desse trabalho é comparar a resposta ao estresse climático entre plantas de sementes antigas, ou seja, essas sementes antigas dos anos de 2000 a 2005 e as recentes de 2013 a 2020 dessa espécie Viscaria alpina. Bom, pessoal, agora eu vou falar para vocês os materiais e métodos desse artigo. A espécie utilizada nesse experimento, usada, foi a Viscaria alpina, que ela é uma planta típica das regiões alpinas e é considerada vulnerável, né? As sementes, elas foram coletadas no Monte Prado, localizado na Itália, em 2 períodos distintos. O primeiro grupo foi chamado de sementes ancestrais, e esse grupo ele foi coletado entre os anos de 2000 e 2005. Já o segundo grupo, ele é formado pelas sementes descendentes, e ele foi coletado entre 2018 e 2020. Logo depois dessas coletas, todas as sementes elas passaram por um processo padronizado de germinação. Elas foram colocadas em meio de H a 1%, né, e mantidas a uma temperatura constante de 25 graus, com um fotoperíodo de 12 horas de luz por dia. E esse ambiente controlado foi que garantiu as condições adequadas para que as sementes germinassem de forma uniforme e também elas pudessem ser utilizadas nos experimentos seguintes. E logo após a germinação, as mudas de Viscaria alpina foram transferidas para um ambiente controlado, né, onde elas permaneceram durante as 4 primeiras semanas. Nesse período de crescimento inicial, todas as plantas elas foram mantidas em uma temperatura constante de 20 graus, em condições ideais, né, para garantir um desenvolvimento saudável e uniforme dessas plantas. Passando esse período, foram iniciados os tratamentos experimentais com diferentes tipos de estresse climático. Essas plantas, gente, elas foram divididas em 4 grupos. O primeiro grupo, ele foi controle mantido sobre temperatura e irrigações normais. Já o segundo grupo, ele foi submetido ao estresse por calor, com as plantas mantidas a uma temperatura de 29 graus durante o dia. E o terceiro grupo, ele enfrentou um estresse hídrico, onde a rega foi feita apenas a cada 12 dias. E aí depois, por fim, o quarto grupo foi exposto ao estresse combinado, ou seja, recebendo tanto o calor elevado quanto a restrição hídrica, simultaneamente, né? De forma simultânea. Esses tratamentos eles foram fundamentais
para avaliar como diferentes tipos de estresse climático afetam o desenvolvimento dessas plantas ao longo de suas fases de vida. Aí temos aqui, né, as figuras que mostram em detalhes o arranjo experimental, né, que foi feito, que foi utilizado nesse estudo dessa planta, da Viscaria alpina. Aí temos aqui, na imagem A e B, elas são representadas as condições dos tratamentos, os tratamentos térmicos. Na imagem A, a gente pode ver que o ambiente foi configurado para tratamento de calor, onde as plantas foram expostas a temperatura de 29 graus com o uso de uma manta térmica, né, que ela foi ligada a um temporizador que funcionava das 5 da manhã às 5 da tarde, simulando o período de maior incidência solar. A temperatura do solo era monitorada com sondas instaladas a 3 centímetros de profundidade. Aí, já a imagem B, ela representa o grupo controle, ou seja, onde essas plantas foram mantidas em uma temperatura constante de 20 graus. Também sobre iluminação. A iluminação também era controlada no mesmo horário. Nenhuma fonte de aquecimento foi adicionada, utilizada nesse caso, né? Também temos aqui a imagem C, que também mostra como as sementes foram organizadas no experimento. As sementes elas foram coletadas em diferentes anos. Como eu falei, ano de 2000 a 2005, que são representando os ancestrais, e os anos também que eu falei, que foi 2018 e 2020, que representando os descendentes. Essas sementes elas foram organizadas em bandeja de germinação, como vocês podem ver aí ao lado, que garante que todos estivessem sob as mesmas condições experimentais. E aí, por fim, né, temos a imagem D, que mostra a fotografia real das plantas cultivadas durante o experimento. Nela é possível observar as mudas de Viscaria alpina em vasos individuais, já desenvolvidas e prontas para avaliação. A imagem A, como eu falei, destaca a uniformidade no cultivo e o estado geral das plantas, após os tratamentos. Todo esse experimento ele foi conduzido no Jardim Botânico Alpino de Violte, que é um ambiente que simula de forma realista as condições naturais das regiões alpinas, que proporcionando um local ideal, né, para o cultivo da Viscaria alpina. Durante o período de cultivo, foram avaliados diversos parâmetros relacionados ao desenvolvimento e desempenho das plantas. Entre esses parâmetros, ele foi medido a biomassa, a área total, que indica o crescimento da parte superior da planta. Também foi calculada a área foliar específica, conhecida como CLA, que representa a eficiência da planta na produção de folhas em relação ao seu peso. Também, além disso, os pesquisadores registraram o número de flores produzidas e também o comprimento do pedúnculo floral, características diretamente ligadas ao sucesso reprodutivo. Na fase final do ciclo, foram quantificadas o número de sementes geradas por cada planta e a massa total dessas sementes, o que permitiu, né, avaliar a capacidade produtiva sobre os diferentes tipos de estresse que foram cometidas a essas plantas. Para interpretar esses dados, foram utilizados uma abordagem estatística robusta por meio de modelos lineares, né, mistos, e todas as análises foram realizadas utilizando o Software Studio, né, que são utilizados para análises estatísticas. Temos aqui a figura do lado que representa uma visão geral do desempenho experimental que foi adotado no estudo, e destacando as etapas do ciclo de vida da planta, Viscaria alpina, e os parâmetros medidos em cada uma delas. Olhando aí, de início, tudo começa com as sementes que são armazenadas em banco genético, tanto coletadas no passado quanto as mais recentes. Nesse estágio inicial, foi avaliada a massa das sementes, que pode indicar o investimento inicial da planta em reprodução. A partir dessas sementes, as plantas germinam e entram na fase juvenil. É nesse momento que são aplicados os tratamentos de estresse climático, simulando condições de seca, calor e também a combinação de ambos, né? Durante essa fase juvenil foram medidos 2 parâmetros importantes: a biomassa aérea, que mostra o quanto a planta cresceu acima do solo, e a área foliar específica, ou SLA, que também indica a estratégia de crescimento das folhas em relação ao peso. E em seguida, as plantas avançam para a fase adulta, como vocês podem ver, onde elas florescem nessa etapa e foram avaliado o número de flores produzidas e também a altura do pedúnculo floral, que são características diretamente ligadas ao sucesso reprodutivo da planta. E, por fim, as plantas adultas geram novas sementes. Nessa última fase foram novamente avaliada a massa das sementes, o número total de sementes produzidas e a taxa de germinação, que, para entender como o estresse sofrido impactou a qualidade da próxima geração. Bom, eu vou ficar com os resultados e discussões. O artigo, ele comparou as plantas que foram originadas das sementes antigas com as sementes que são
recentes, ou seja, as sementes ancestrais das descendentes de Viscaria alpina, como já foi falado inicialmente, que foram submetidas aos estresse. E ele teve como objetivo, ele comparou o armazenamento em banco dessas sementes e como os efeitos climáticos eles afetariam as características fisiológicas delas. Os autores, eles utilizaram delineamento experimental linear, que a partir desse delineamento, eles tiveram as respostas delas em diversos fatores. Os resultados estão relacionados à biomassa acima do solo, a área específica da folha, a altura do pedúnculo, o número de flor, a massa da semente. Teve uma questão de 96% a mais de sobrevivência delas. Também as sementes antigas, elas tiveram uma alta variação. Já as sementes recentes, as sementes elas foram mais pesadas, ou seja, esses testes eles foram feitos não de sementes selecionadas, mas sim de sementes aleatórias, que a partir daí desses resultados eles foram feitos por diversos métodos, principalmente um deles foi o Tukey, que eles tiraram uma média desses resultados. Aqui nós temos as representações dos gráficos em relação aos tratamentos que foram feitos em relação à idade da planta. Esses tratamentos foram controle, seca, calor, água e eles tiveram as respostas. O primeiro gráfico, ele está representando a biomassa do solo, ou seja, a letra A. O que foi observado? Ele teve como resultado que as plantas ancestrais, elas tiveram uma redução significativa em relação à biomassa. E já as plantas descendentes, elas tiveram um aumento da biomassa do solo. O gráfico B, ele está representando em relação à área específica da folha. O que foi observado? Que houve aumento na área da folha, né, na área específica dela, na área foliar, em relação ao estresse hídrico, porque geralmente a seca, ela reduz, né, a área foliar específica da folha. Então, sobre o estresse hídrico, ela teve um aumento. Isso que foi que os autores eles discutiram, porque com a relação que foi aumentando, esse tratamento com a água, elas captaram mais a luz e com isso elas teve um aumento da área específica. O gráfico C e D, ele está relacionado à altura do pedúnculo e o número de flores. Então, o estresse térmico e o estresse hídrico, eles não afetaram. Ou seja, elas continuaram aumentando, elas tiveram uma resposta estável. Não afetou o desenvolvimento na fase juvenil das plantas. E já o gráfico E e F, ele está relacionado à massa da semente e o número de sementes. O que os autores eles observaram? Foi observado que as plantas ancestrais, elas apresentaram um maior número de sementes. Só que, a mesma proporção que elas tiveram um maior número de sementes, a massa das sementes era baixa, foi baixa. A média dessas sementes foram baixa. E já as descendentes, elas tiveram uma massa, as sementes elas foram maiores, foram mais pesadas, né? E com isso, a proporção da massa delas foram melhores em relação as plantas ancestrais. Bom, e por fim, com as conclusões da pesquisa relatada no artigo, foi concluído que sementes armazenadas por décadas ainda são viáveis. Então, sementes armazenadas por até 20 anos, elas são capazes de produzir plantas saudáveis, o que confirma que bancos genéticos, né, esses bancos de sementes, eles são úteis para a conservação in situ, no caso a conservação fora do seu habitat natural. Em relação às diferenças entre as sementes recentes e as sementes mais antigas, mostrou-se que as sementes recentes, elas tiveram melhor desempenho sobre o estresse, né? Apresentaram uma maior aptidão à seca, mostrando que já estão ajustadas
às novas condições climáticas. Essas condições, né, que são mais quentes e mais secas. Enquanto as mais antigas, elas podem não refletir a adaptação às condições atuais, mostrando uma maior sensibilidade ao estresse e indicando menor aptidão para poder sobreviver em ambientes, né, que sofreram alterações climáticas. Estão em curso trabalhos adicionais, né, para translocar plantas, tanto de populações ancestrais, né, antigas, como de populações descendentes, para fazer essa translocação de plantas de volta ao seu ambiente de coleta, né, onde foi coletada essas sementes, para poder observar se essa aptidão encontrada, né, essas alterações, elas também são encontradas no seu ambiente natural, nas suas condições naturais. Bom, se essas diferenças se mantiverem na natureza, então o adequado seria utilizar sementes coletadas recentemente, né, para restauração e translocação, a fim de que se obtenha uma maior adequação às condições de ambiente atuais. Os bancos de sementes, eles devem ser atualizados com frequência, né? Então, renovando periodicamente essas coleções de sementes nos bancos genéticos, irá garantir que o material armazenado, ele reflita tanto em condições ambientais atuais, quanto nas condições ambientais futuras. E chegamos aqui ao fim da nossa apresentação. E obrigada por sua atenção.